pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Patrícia Fidelis, sou psicóloga clínica e tô aqui no canal com mais um vídeo pra gente falar sobre saúde mental. Se você ainda não me conhece, chegou aqui agora, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixa o joinha se esse vídeo fizer sentido pra você, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai te trazer outros temas variados que eu posto aqui todas as semanas. E hoje eu vim aqui trazer um vídeo tão relevante quanto tantos outros, que é sobre a pornografia. E por mais que pareça um assunto muito longe da nossa realidade, é algo muito comum. Principalmente porque isso acaba sendo uma distorção cognitiva entre muitos relacionamentos. E como vocês já sabem, eu falo muito sobre relação e eu atendo casais também diariamente aqui no meu consultório. Isso significa que eu acabo analisando muitas demandas que acabam aparecendo e essas demandas em sua performance vão trazendo essa questão da sexualidade, da pornografia e do distanciamento que acaba tendo entre os casais devido a esse ocorrido. Então o que eu quero trazer aqui para vocês é como que funciona essa questão da pornografia e quais são os prejuízos que pode trazer dentro da percepção do casal e para o indivíduo como um todo. Isso porque eu sempre costumo dizer que todo vício é autodestrutivo. E eu sei que existem alguns estudos que falam que não é comparado a um vício, mas na minha percepção, com outros estudos que eu acredito que tem maior base de fundamento na minha realidade, na minha perspectiva de trabalho, eu acredito sim que a pornografia é um vício. Então, a gente tem algumas teses diferenciadas, assim como qualquer outro material, mas a minha perspectiva é um vício que pode sim ser comparado com qualquer outro, cigarro, álcool e até mesmo cocaína. Então, quando a gente tem essa questão muito aflorada sobre o que é um vício, a gente sempre pensa no pior termo possível. Nossa, mas onde é que já se viu uma pessoa estar viciada sobre seu próprio corpo? E sim, isso existe. E para a maioria das pessoas isso começa lá no início da adolescência, quando a pessoa começa a descobrir o seu corpo. E na adolescência isso é muito perceptível. O problema é que a gente tem algumas considerações que eu vou estar trazendo aqui, mas em suma o que você precisa saber é que nenhum ato sexual real vai ser tão condizente com aquilo que é liberado dentro de uma condição fictícia. Então o que a gente tem aqui é um neurotransmissor que mais precisamente ele é um neuromodulador e que ele é responsável pela liberação de dopamina no nosso organismo. O que é essa dopamina? Ela é uma resposta principalmente ao ato da liberação de motivação e prazer no nosso sistema. Ou seja, quando a gente sente muita motivação, quando a gente sente muito prazer, significa que a nossa dopamina está extremamente alta. E a gente consegue liberar dopamina em várias coisas, como por exemplo no exercício físico, que é algo que pode ser muito positivo. Em contrapartida, quando a gente tem a liberação dessa dopamina de uma forma disfuncional, a gente precisa entender o que está acometendo todo o caso. O ponto é que quando a gente tem um vício que precisa ser tratado, nós precisamos de alguma forma entender do que se trata esse vício, quando ele começou, quais foram as circunstâncias e por que ele está se tornando presente nos momentos atuais da nossa vida. Vamos entender também que quando eu digo para você que o vício em pornografia ele é autodestrutivo, é por algumas situações. A gente consegue caracterizar um vício dependendo da quantidade de tempo que essa ação te toma, a frequência no qual você tem o desejo de repetir essa ação e ainda os prejuízos significativos que pode causar no seu físico, no seu emocional, nas suas relações interpessoais e também para si mesmo como um todo. Isso porque a gente tem muitas esferas que acabam sendo prejudicadas e eu vou trazer aqui algumas delas. Quando a gente está falando no âmbito físico, você muitas vezes pode acabar até se machucando, você pode deixar o seu órgão, sua genitália machucado de tanto pressionar. Isso porque a pornografia em si, ela traz como resultado o desejo do toque, o desejo de sentir aquele prazer, ou seja, de gozar. Então você vai fazer um estímulo para que aquilo ocorra de uma forma muito rápida. E não somente se machucar, mas o efeito físico, que também é comum, é você não conseguir mais ter controle sobre a sua ejaculação. Isso acontece porque quando você faz muitas vezes e você quer um prazer muito imediato, você acaba resolvendo aquilo muitas vezes em poucos segundos. Então, cada vez se torna mais difícil de você ter o autocontrole do seu corpo.
E eu quero que vocês entendam uma questão muito importante aqui. Quando a gente está falando de um sexo fictício que ocorre na sua mente através de imagens que você acaba repercutindo através da pornografia, nunca vai ser comparado a um sexo real. O sexo real é aquele sexo que você tá ali com seu parceiro, que tem aquela intimidade, mas não é o sexo do dia a dia, né? Que a gente tá falando ali do papai e mamãe, daquela posição rasa, né? Que muitas vezes vocês acabam tendo ali por estarem juntos, enfim. Quando a gente vê algumas pessoas tendo o ato da pornografia através de um vídeo, através de um filme, nós temos que entender que isso ali é uma questão cenográfica, aquilo ali não é real. Aqueles gritos, aqueles gemidos não são reais. O tanto de coisa que sai ali de dentro daquelas pessoas também não é real. Então tudo isso ali é projetado, é aumentado para que dê esse efeito de prazer muito rápido na pessoa que está assistindo. Mas é tudo uma cena. Então pensa comigo que você está vendo uma cena que te gera muito prazer e você começa a se tocar. Vamos pegar aqui, por exemplo, que a situação de você ter o toque na sua vagina ou mesmo na sua área peniana, você nunca vai conseguir, dentro do sexo real, ali com o seu parceiro, com a sua parceira, a mesma velocidade e a mesma pressão de você estar fazendo com a sua própria mão. E não tem como, gente, é isso que eu quero que vocês entendam, porque o sexo real, ele tá ali, né, às vezes não é tão apertado, porque com a mão você consegue pressionar, então não vai ser tão apertado quanto, não vai ser tão pressionado quanto, e nem tão ligeiro quanto. Então você precisa entender que é um ato diferente, e que mesmo que seja muito bom, não vai ser a mesma coisa de você estar ali se tocando. E geralmente a pornografia está associada à masturbação. Ninguém vai ali só assistir para ficar assistindo sem querer se tocar. Uma ação acaba causando efeito na outra. E aí, o que a gente consegue entender quando a gente tem um vício? Será que eu tenho esse vício? Será que eu assisto com uma frequência muito alta? Como é que a gente acaba gerando um parâmetro nisso? Quando você se sente frustrado, envergonhado, quando você quer parar e você não consegue. Aí pode ser que você tenha desenvolvido um sexo em pornografia. Quando você não se sente bem fazendo aquilo, quando você não quer fazer aquilo e mesmo assim não consegue parar. É como se o teu corpo pedisse isso. E em algumas situações, eu vou trazer aqui para vocês, elas são reais. Eu tenho alguns pacientes e alguns casos clínicos que eu já trabalhei ao longo da minha trajetória, no qual as pessoas estavam no meio do expediente de trabalho e iriam até o banheiro, dar aquele pause de 10 minutos para poder se masturbar. Tinham pessoas também que faziam isso em ambientes sociais porque não conseguiam se conter, às vezes estava com a mão ali embaixo da mesa, mesmo por cima da calça, se acariciando. Isso porque a pessoa ela tinha essa necessidade muito grande de tratar isso e não sabia como. Muitas vezes a pessoa não sabe que isso é um problema. Uma coisa que eu já ouvi muitas reclamações também é de mulheres que estão namorando, que ainda não moram juntos, enfim, a pessoa estar no quarto, ali na cama, e o seu parceiro ir até o banheiro se masturbar enquanto toma banho, sabendo que a mulher está em casa. Então existem sim algumas características para você tomar como um ponto de atenção para não deixar intensificar essa situação que pode sim gerar um prejuízo para o casal. Porque não existe uma probabilidade do casal se manter unido se você tiver esse vício há muitos anos. Não tem como, porque vai trazer sim um desinteresse pela sua parceira, pelo seu parceiro, vai fazer com que vocês se afastem, vai fazer com que não gere mais aquela necessidade de carinho, de atenção, de toque, e vocês pouco a pouco vão acabar se afastando. Então isso é algo que precisa ser considerado até mesmo para a melhoria do casamento de vocês. Quando eu falo sobre ser autodestrutivo é porque vai destruir muitas áreas da sua vida, como por exemplo quando você está no meio do seu trabalho pensando nisso e querendo sair para fazer isso no meio do teu expediente. Quando você tem uma reunião importante, você só consegue ficar pensando em algum filme que você assistiu. Quando você tem alguma questão importante para resolver, mas você não consegue e se atrasa ou perde o compromisso para ficar em casa tendo esse ato consigo mesmo. Então tem todas essas variáveis que vão acabar te prejudicando, mas principalmente a questão familiar. Porque se você tiver desenvolvido isso na sua adolescência e hoje estiver repercutindo na sua fase adulta, já está um pouco mais agravado, já tem alguns anos, você não vai conseguir ter uma troca saudável com a sua parceira, com o seu parceiro. Então é importante você entender que não é saudável você querer o tempo todo assistir pornografia, não é saudável você se masturbar todos os dias, não é saudável você estar numa procura de um prazer momentâneo, de uma ação momentânea,
Porque aquele prazer, ele é distorcido. Ele é um prazer que não está te trazendo benefícios sólidos. E claro, hoje em dia a internet viabilizou muito o crescimento da pornografia. Antigamente tinha que sair, se deslocar, ir lá comprar uma revista e todas aquelas questões, né, que eu lembro que a gente via em filmes. Hoje em dia não, você com um clique tem acesso a isso. Então, uma coisa que eu quero que você entenda é que o vício de pornografia precisa ser tratado, porque muitas vezes ali está escondendo alguma outra falta. Às vezes pode ser alguma tristeza, alguma ansiedade, alguma depressão, algum problema social, alguma coisa que você não está conseguindo lidar e que você está suprindo dentro de outra situação. Isso acontece em outras drogas também. Por exemplo, se você é usuário de álcool, você está bebendo para não precisar lidar ou enfrentar alguma situação. Pode até ser que começou porque era gostoso, mas depois você acabou aliviando essa pressão de outras formas, com medicamentos, enfim. Acontece sempre dessa mesma ordem. Por isso que eu acredito que sim, é um vício. Porque se você não consegue parar de fazer, se aquilo te faz mal, se aquilo está destruindo questões pessoais e profissionais na tua vida, e mesmo assim, sabendo de todos os malefícios, você não consegue se controlar, é porque tem alguma causa específica ali que está te fazendo suprir isso de alguma forma. Então fique atento aos sinais, se necessário procure uma ajuda profissional. Se você estiver passando por uma crise no seu relacionamento, converse com seu parceiro, com a sua parceira, para que essa pessoa possa te dar um suporte e muitas vezes tentar entender também a situação como um todo. Nem sempre a pessoa que está contigo está ali para te atacar. Não sei qual é a sua situação nesse momento, mas não deveria pelo menos estar ali para te atacar. Então, conte com a ajuda da pessoa que está contigo, procure uma ajuda profissional, queira melhorar, porque isso vai ser benéfico para todos os âmbitos da sua vida. E se precisares, nós temos uma clínica de psicologia com ótimas profissionais, é só acessar o link que está aqui na descrição.